Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que tem por intuito trazer os ensinamentos de Jesus. Estamos num novo projeto, estudando as mensagens de Emmanuel, mensagens sempre muito assertivas e muito atuais. Hoje nós faremos uma reflexão sobre a mensagem de número 9, contida no livro Palavras de Vida Eterna, com o título Socorro e Concurso. Mas antes eu convido a todos que nos liguemos a Jesus, pedindo ao Divino Mestre que nos auxilie, nos ampare na nossa caminhada evolutiva e que cada vez mais nos auxilie para melhor compreendermos os seus ensinamentos. Que assim seja. Essa mensagem que faremos a reflexão hoje, essa mensagem de Emmanuel, contida nesse livro Palavras de Vida Eterna, ela parte de uma fala, de um questionamento de Jesus, contido no versículo 5 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que nos diz: quantos pães tendes? Esse versículo, ele faz parte da passagem do milagre da multiplicação dos pães, narrada nos evangelhos. Na verdade, são dois episódios, a primeira e a segunda multiplicação. A primeira multiplicação dos pães é narrada nos pelos quatro evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. E o segundo episódio, narrado apenas por Marcos e por Mateus. Mas como é esta passagem? Como sempre, Jesus, acompanhado de uma multidão, pessoas que vinham, às vezes, de lugares bem distantes e que se juntavam para ouvir os ensinamentos do Mestre. Nessa passagem de Marcos, ele nos diz que eram 4.000 pessoas. Num lugar, já estavam com Jesus há 3 dias, num lugar já mais distante, de recursos precários. E Jesus, em um determinado momento, diz ter compaixão daquele povo. E chama seus discípulos para expressar essa sua preocupação. Aquele povo já há tanto tempo com ele, já com recursos precários de alimentação. E ele pergunta a seus discípulos: quantos pães tendes? E eles respondem: 7. Jesus, então, pega estes pães, os multiplica e sacia a fome daquela multidão. Emmanuel parte exatamente deste ponto para a sua reflexão. Ele nos diz que Jesus não pergunta aos seus discípulos quantos pães necessitavam, mas quantos pães tinham. E Emmanuel nos diz que a passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina, como base para o socorro que suplicamos. Assim como para os discípulos naquela ocasião, essa lição é muito valiosa para todos nós. Porque nós estamos constantemente suplicando ao alto, buscando o socorro da providência. E a questão é: o que estamos apresentando para que a providência possa nos assistir? Qual o concurso para que o socorro solicitado possa acontecer? Entendendo que a palavra concurso significa ação de ajudar, cooperar. Então, essa é exatamente a questão. No que estamos cooperando com a providência para que ela possa nos dar o socorro tão solicitado? E nós vamos encontrar suporte para esse entendimento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que nos traz a máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. A providência, nos diz essa passagem do Evangelho, poderia nos dar tudo de pronto, formatado, sem que precisássemos fazer qualquer tipo de esforço.
as benesses da ciência, da tecnologia, as invenções, as descobertas, sem que precisássemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de concurso. Mas então, por que não o faz? Porque aí nós não teríamos o mérito. A providência nos deu ao homem a inteligência e a razão, exatamente para que com estes recursos possa realizar as devidas conquistas. A providência não isenta o homem das benesses do trabalho. Os espíritos, eles nos dão a direção, mas a caminhada, ela é nossa, são os nossos passos. Do ponto de vista moral, a coisa não funciona diferente. Nós pedimos luz, pedimos assistência, pedimos orientação, pedimos forças, mas esse pedido, ele tem que vir de um coração humilde e sincero, e que estejamos sempre prontos para fazer a nossa parte. O passo continua sendo nosso. Emmanuel nos diz que Jesus não prescindiu das migalhas ofertadas pelos apóstolos para o seu milagre. A providência sempre nos assiste, mas é preciso que possamos dar algo de nós. Não prescinde do nosso esforço, mesmo que pequenino. Às vezes uma pequena atitude, um pequeno gesto, ele é suficiente para que a providência atue e alimente a milhares. A providência, ela não nos pede atitudes grandiosas, mas basta que ofertemos uma migalha do nosso esforço próprio para operar os seus milagres. Quanto uma pequena atitude, que muitas vezes nós não valorizamos porque achamos que seja insuficiente, o quanto ela pode modificar grandemente o nosso entorno. É preciso, ao menos, que tenhamos um ato de boa vontade para que a providência possa nos assistir. Lembrar que basta uma única semente para que germine uma árvore frondosa. Emmanuel nos diz que a bondade de Deus, ela é infinita, mas que algo deve surgir do nosso eu em nosso próprio favor. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar a minha oferta. Qual é o pão que eu estou ofertando para saciar a minha fome e a da multidão? Emmanuel ainda nos diz que esse ensinamento, ele é muito precioso quando nós falamos da oração. Ele nos diz que não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, do nosso esforço próprio. Deus assiste os que se ajudam, não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades próprias. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender um mínimo esforço. São palavras do Evangelho, no capítulo 25. Na verdade, não é exatamente isso. Muitas vezes nós queremos tudo, pedimos tudo, inúmeras bênçãos, inúmeras benesses, mas nós queremos que tudo nos seja dado sem que nós tenhamos que fazer qualquer tipo de esforço para que isso aconteça. Nós esperamos que tudo nos seja concedido, mas sem que a gente precise tomar qualquer atitude. Eu peço por um trabalho que me dê um sustento digno para ajudar o sustento da minha família, eu peço pela minha saúde, mas a questão é, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? O que eu estou oferecendo a Deus para que Ele possa me ajudar nessas solicitações? Nós esperamos muitas vezes que tudo caia do céu, de bandeja no nosso colo, que venha às nossas mãos sem que a gente precise fazer qualquer tipo de esforço, sem que eu precise levantar da cadeira para ir à busca. A lição aqui que Emmanuel nos traz
tem exatamente este valor, de que a providência, ela sempre vai fazer a parte dela, mas que nós precisamos fazer a nossa. Qual é o meu concurso no socorro solicitado? Essa é sempre a questão. Ainda com relação à oração, nós vamos mais uma vez nos socorrer do Evangelho no capítulo 10, que nos fala sobre a qualidade da prece e que nos diz que não é pela multiplicidade das palavras que a prece tem valor, mas sim pela sinceridade que essas palavras têm. E que a prece que chega ao Pai é aquela que vem de um coração purificado. Por isso ainda Emmanuel, nessa mensagem, nos diz que não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça. O próprio Evangelho ainda nos diz: pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Isso denota movimento, ação. Não basta pedir, eu tenho que bater e buscar. Qual é a atitude de mudança, de movimento que eu estou fazendo para colaborar com o Senhor para que Ele possa operar as maravilhas da minha vida? Eu peço a harmonia do meu lar. Ok, mas o que eu estou fazendo? Eu modifiquei as minhas palavras? Tenho palavras mais amorosas? Mudei a tonalidade da minha palavra para que ela tenha maior brandura? Modifiquei as atitudes no convívio com aqueles que estão à minha volta? Atitudes de mais paciência, de mais tolerância, de mais respeito? Eu peço pela minha saúde, mas eu estou buscando a assistência necessária? Estou seguindo devidamente as orientações? Estou usando de forma adequada os recursos oferecidos para essa solicitação? O que eu estou fazendo para a aquisição de tudo aquilo que eu estou solicitando, que eu estou esperando receber? E nos lembrarmos de que braços cruzados não abrem espaço para receber. Emmanuel ainda nos diz que, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio, fumegando o coração no ódio. E aí nós vamos nos lembrar de uma passagem do Evangelho, uma passagem de Jesus, que consta do Evangelho de Mateus, que Jesus nos diz que quando nós formos a seu altar, fazermos a nossa oferta, e nós nos lembrarmos que temos alguma contenda com relação ao nosso irmão, que deixemos a nossa oferta de lado e vamos lá nos reconciliar com o nosso irmão. Isto feito, aí sim, nós voltamos e fazemos a nossa oferta. E ainda nos diz o Evangelho que quando entramos no templo do Senhor, do lado de fora devemos deixar todo o ódio e a animosidade, todo o mau pensamento contra o nosso irmão, porque só assim os anjos levarão as nossas preces aos pés do Eterno. Olha que frase bonita, né? Quando nós estamos neste momento de oração, nós estamos fazendo a nossa oferta. E o que nós estamos ofertando? Nós estamos ofertando aquilo que está no nosso coração. E exatamente essa é a questão. O que eu estou ofertando? O que exatamente está dentro do meu coração? Qual é a matéria-prima que eu estou oferecendo a Deus para que Ele possa me assistir? É o rancor, o ressentimento, a revolta, a mágoa? Ou a sinceridade e a humanidade? Como está o nosso coração? Fumegante no ódio ou purificado no amor? Vamos refletir um pouquinho nisso, não é? Emmanuel ainda nos diz que, com certeza, o Senhor opera maravilhas no nosso caminho. Ele dá o socorro aos que nós amamos, Ele transforma o nosso quadro social, Ele ampara o nosso templo doméstico, contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar, em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. É importante nos lembrarmos que para fazer o bem
Eu não preciso esperar o que me falta. Eu posso fazer o bem com aquilo que eu já disponho, com aquilo que eu já tenho. O que eu tenho, eu já posso alimentar uma multidão. Qual a atitude, qual o movimento que eu estou fazendo para auxiliar, para cooperar com o Senhor? Ainda, Emmanuel vai nos dizer, finalizando essa reflexão, ele sempre finaliza com um aconselhamento, e ele nos diz que não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora que deve encontrar em ti. A providência se utiliza de todos nós para que nos auxiliemos mutuamente. Hoje eu recebo assistência pelas mãos do meu irmão. Amanhã posso ser eu este instrumento, posso ser eu estas mãos que vai levar a assistência ao meu irmão. E eu gostaria de finalizar essa reflexão com um texto que se encontra numa das obras, narrados numa das obras de Paulo Coelho, com o título Porque Deus Não Nos Ajudou. Então, um mestre e um discípulo iam pelo deserto da Arábia, e o mestre aproveitava aquela oportunidade para ensinar o seu discípulo sobre a confiança em Deus, e que Deus ampara a todos os seus e não deixa assistência a nenhum dos seus. Quando chegaram à noite ao acampamento, que iriam descansar, o mestre pede a esse discípulo que leve os cavalos e os amarre numa rocha, para que pudessem se recolher. E o discípulo, claro, acata essa orientação do mestre, e quando ele ia amarrar os cavalos, ele se lembra da lição do dia. E ele diz, peraí, mas se Deus acolhe a todos e toma conta de todos, ele também tomará conta destes cavalos. Então eu vou deixar os cuidados dos cavalos às contas de Deus. E ele não amarrou os cavalos e foi dormir. Quando acordou no dia seguinte, claro, os cavalos tinham ido embora, tinham desaparecido. E aí ele corre para o seu mestre e diz, mestre, o senhor não entende nada mesmo de Deus, não é? O Senhor me fez acreditar cegamente na providência, de que a providência cuida de todos. Se cuida de todos, ela cuidaria daqueles cavalos. Então eu deixei os cavalos a cuidados da providência. E o mestre muito sabiamente responde a esse discípulo, pois é, mas naquele momento ele precisava das suas mãos para amarrar os cavalos e você não as emprestou. Que nos lembremos de que nós precisamos ofertar as nossas mãos para que a providência possa operar as maravilhas em nós e ao nosso redor. Nos lembrarmos de que o socorro nunca nos é negado, mas de que eu preciso do concurso, eu preciso cooperar para que este socorro exista na minha vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradeço e até um próximo encontro.